Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais essa live. Boa noite. Boa noite para quem está entrando. A live de hoje é com o chefe João Paulo Frankenfeld. Boa noite. A live de hoje é com o chefe João Paulo Frankenfeld. Nós vamos, inclusive, saber daqui a pouco se eu pronunciei o nome dele correto. O chefe João Paulo, ele tem uma trajetória de vida, uma história super interessante. Ele não começou muito jovem na gastronomia, ele começou já depois de fazer outras tentativas profissionais, e ele foi para Lyon estudar gastronomia lá. Trabalhou em vários restaurantes na França, restaurantes estrelados, inclusive, com estrela Michelin. Depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele foi sócio de um catering. E depois dos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil, trabalhou ainda em outro restaurante e assumiu então um posto de head chef da Escola Cordon Bleu, no Rio de Janeiro. O chefe João Paulo é um chefe bastante experiente e o nosso tema da live de hoje é hierarquia na cozinha profissional. Às vezes uma cozinha de restaurante, ela não tem todas as funções de uma cozinha clássica, às vezes por causa do tamanho, às vezes por causa de orçamento mesmo do restaurante, mas uma cozinha realmente clássica, uma cozinha como ele for, ela tem todas as funções e é muito bacana ver, porque é quase como se fosse um balé. Então o chefe João Paulo hoje vai contar pra gente um pouco sobre cada função e como que elas se falam dentro da cozinha. E a gente vai falar também sobre quanto tempo mais ou menos demora até que uma pessoa que entra na função mais iniciante da cozinha, quanto tempo ela demora para alcançar o almejado posto de chefe de cozinha. Então a gente vai esperar o chefe entrar, porque eu acho que ele não entrou aqui ainda, e já vamos conversar com ele. Boa noite, Bolo da Nutri, sempre aqui nas lives, obrigada. Boa noite, Kellen, boa noite, Renata, Adri, Julieta. Vamos só esperar o chefe entrar. Então, não sei se vocês ouviram do comecinho, o chefe João Paulo Frankenfeld, ele estudou em Lyon, ele começou os estudos de gastronomia em Lyon. E ele então trabalhou em alguns restaurantes super estrelados e depois ele foi chefe sócio de um catering nos Estados Unidos. E depois ele então voltou para o Brasil e ele assumiu depois, ele foi ser head chef da Escola Cordon Bleu no Rio de Janeiro. Então o chefe João Paulo, ele é a pessoa mais adequada possível para nos falar sobre essa hierarquia na cozinha. Muitas pessoas não desconhecem como que funciona dentro de uma cozinha profissional essa hierarquia, o que o chefe faz, o que o subchefe faz. E isso é super importante para que a cozinha seja afinada, para que o serviço final seja bem entregue. Quando essa hierarquia não é bem definida, muitas vezes o serviço não flui. Isso acontece muito em cozinhas menores, quando não tem todas as funções, acaba que todo mundo tem que fazer um pouco da função do outro, né? Oi, Leandro. E quando uma pessoa sobrepõe a função de outra pessoa, às vezes muitas pessoas fazem a mesma função e ninguém faz alguma coisa que tinha que ser feita. E por isso que é importante a cozinha realmente ter essa hierarquia. Boa noite para todo mundo. O Leandro, que entrou aqui na live agora, ele também entende bastante de hierarquia, né? O Leandro ele trabalhou na minha cozinha, ele entrou com a função mais simples, né? O Leandro era auxiliar de serviços gerais e ele foi subindo e saiu confeiteiro. E isso é o que acontece quando existe quando um bom profissional entra numa cozinha, ele sobe dentro da hierarquia e ele pode um dia realmente chegar a chefe de cozinha, que é o posto mais almejado. Mas, curiosamente, nem todo mundo quer ser chefe. Tem pessoas que não têm esse perfil de liderar, que não gostam da pressão de ser chefe de cozinha e acabam trabalhando muitos anos numa cozinha e não chegando a esse posto que de fora é o mais almejado. A maior parte das pessoas que entra numa faculdade, numa universidade de gastronomia, ela sonha em um dia ser chefe. Mas muitas vezes, quando elas entram na faculdade,
elas não têm a noção do peso desse cargo, né? Do que um chefe de cozinha realmente assume de responsabilidade dentro de uma cozinha. Por fora parece tudo muito glamouroso. Boa noite, Renan. É tudo muito glamouroso, parece tudo muito bonito, aquelas cenas de filme, né? Que o chefe está ali, meio descabelado e todo mundo bonito, né? Parece que a cozinha é toda muito organizada, mas no dia a dia nem sempre essa é a realidade. Assim, quando a gente sente a pressão de uma cozinha, aquele glamour às vezes nem aparece no dia a dia. Às vezes a gente só consegue resgatar esse glamour em alguns momentos durante o dia a dia de trabalho. Oi, boa noite todo mundo, boa noite. Então, vocês que entraram agora, a live de hoje é com o chefe João Paulo Frankenfeld. Desculpa eu repetir agora, quem já escutou isso no começo. O chefe João Paulo, ele estudou em Lyon, na França, e ele é uma pessoa com bastante experiência em cozinhas clássicas por causa da escola francesa dele. Ele já trabalhou em vários lugares pelo mundo e aqui no Rio de Janeiro, quando ele voltou dos Estados Unidos para cá, ele ainda trabalhou em alguns restaurantes e assumiu o posto de head chef do Cordon Bleu. Oi, boa noite. E agora ele está se dedicando a projetos pessoais, inclusive de ensino, que é o que ele vai contar para a gente quando ele entrar na live. Onde é que está o chefe? Ainda não entrou. Bom, então, enquanto ele não chega, eu vou entreter vocês aqui falando das aventuras na cozinha. Um dos meus funcionários mais antigos, que foi o seu Paulo, ele trabalhou comigo 15 anos, ele nunca quis ser chefe de cozinha. Eu estava falando aqui para quem chegou no começo que geralmente essa função de chefe de cozinha é a função que a gente pensa que todo cozinheiro almeja, e na realidade quando uma pessoa entra para trabalhar, ela espera subir, né, na hierarquia da cozinha e chegar a chefe de cozinha. Mas curiosamente o seu Paulo, que foi meu funcionário, oi João Paulo, e chegou o chefe, ele nunca quis ser chefe de cozinha. Bom, gente, o chefe chegou, e então agora eu vou convidá-lo para dentro da live e vocês vão poder saber diretamente dele tudo isso que eu falei aqui. Agora o chefe está chegando. Oi, João Paulo. Olá, tudo bom? Você não entrava, estava ficando aqui, meu Deus, será que o chefe não vem? Não, eu confundi aqui, eu falei, cara, eu tava confundindo, não sei se eu tinha que receber o convite ou eu entrava e depois recebi e pedia para entrar, Entendi. confundi. Normal, normal. É, Tudo bom, João Paulo? tudo bem, tudo bem. Então, E você? chefe, eu estava aqui Ah, contando um pouco sobre a sua trajetória, falando que você não escutou porque você só entrou na live agora. Eu estava contando que você entrou na gastronomia não muito jovem, quer dizer, jovem, mas não 17 anos de idade, né? E que é, você estudou em Lyon, trabalhou por lá em alguns restaurantes estrelados. Então, voltou para os Estados Unidos, foi sócio de um catering, veio para o Brasil, foi ser head chef da Le Cordon Bleu e agora se dedica a projetos pessoais que eu espero que você conte para a gente no final. Não é isso? Você quer acrescentar isso. alguma coisa? Não, é isso mesmo, exatamente. Resumiu super bem, foi exatamente isso, meu percurso aí. Então, e aí eu queria que você, vi que você tem feito posts informando a sua audiência sobre como é a cozinha, porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que não está ainda na cozinha gostaria de saber. E quem está numa cozinha que não é, eu estava contando aqui para a audiência antes de você entrar, que as cozinhas muito pequenas muitas vezes não têm essas funções todas. Muitas vezes o Uhum, cozinheiro toca todos os instrumentos dentro da cozinha e as coisas acabam se sobrepondo. Mas é lindo de isso. ver uma cozinha que tem a brigada toda completa. Então, eu É. queria que você contasse para a gente como é essa cozinha com a brigada completa, o que cada um Uhum, faz, como é que funciona no dia a dia aquela cozinha perfeita, cozinha padrão de cinema. Como que sim. funciona? Bom, assim, vamos lá, eu vou tentar começar assim, resumir, assim, que realmente é um assunto, dá para a gente conversar aqui Cinco anos, dias. 5 dias aqui, mas eu vou falar aqui, assim, toda vez até quando eu estava lá na Le Cordon Bleu com os alunos, eu sempre, nas minhas aulas, eu explicava sempre como é que porque, assim, eu acho muito importante a pessoa entender o dia a dia de uma cozinha profissional, porque não adianta a pessoa achar que sabe fazer um prato e depois vai chegar lá no restaurante e vai executar perfeitamente todo dia. E eu sempre falo que a maior dificuldade do chefe de cozinha, um cozinheiro, né, que a nossa profissão é essa, na verdade, né, cozinheiro, não Isso. é você Eu fazer adorei um o que você prato. escreveu.
Não somos, estamos chefe, adorei isso. Eu queria Isso. falar quando você entrou, eu esqueci. É isso mesmo. É, Ninguém é chefe, estamos chefe. Bom, continua. exatamente. E aí, assim, o que eu acho mais importante, que é o mais difícil na vida de cozinheiro, não é você fazer um prato bem feito, né? É você fazer todo dia o prato bem feito, né? É todo dia o mesmo, porque, assim, essa é a minha opinião também, né? Dentro das artes, né? Cozinha é uma arte, né? A arte culinária, né? Que até como os Sim, franceses chamam, né? A arte culinaire. Eu acho uma das artes mais difíceis que tem, porque quando você faz um quadro, pinta, faz uma escultura, você faz uma vez só, você recebeu uma inspiração maravilhosa, você faz aquele quadro, aquela escultura maravilhosa e pronto, acabou. Você vende ela, ganha milhões ou essas coisas. Cozinha entregou. é todo dia você fazer a mesma arte e a maioria É a das vezes não é o consistência, chefe. né, João? Isso. E a maioria das vezes não é o chefe que está fazendo. Porque normalmente o chefe de uma grande cozinha profissional de 3 estrelas, ele nem bota a mão na massa. Ele nem. Não Ele dá, só. né? Eu estava falando isso antes de você entrar, da pressão que tem no cargo, que muitas pessoas que olham de fora não têm noção do que vem acompanhando esse lindo cargo de chefe de cozinha, né? Exatamente. O chefe, ele só ficava no telefone e conversando com os clientes e ele tinha toda a equipe dele. Assim, era ele, que era o nome do restaurante, né? E depois ele tinha três chefes abaixo dele, 3 cargos de chefe abaixo dele ainda, que era cada um responsável, um Uau. pelo setor direito, que era meio carne e entremê, né? Aí a gente pode entrar em todos os assuntos dos cargos. Depois tinha um outro chefe que tomava conta do lado esquerdo, que era de peixes e as entradas quentes, essas coisas todas. Tinha um chefe que tomava conta só das comandas, então, e a parte de garde-manger era no subsolo, então eles passavam os comandos por rádio, né, Uau. era o microfone, e aí a gente lá embaixo, na época eu trabalhava no garde-manger lá, que é as entradas, e a Uhum. gente tinha que ficar respondendo o rádio, porque o chefe estava lá de cima, É o né? famoso yes, chef. Yes, chef. É, aí era, se não respondesse o É. chefe, descia É o alguém chefe ou yes, chef. furioso. Sim, chefe. As pessoas veem Exato. isso em reality show, acham que é mentira, mas não, viu? É verdade, gente. É, Tem o chef ou yes, chef. Tem que ter, né? é, É sinal de que você acatou o comando e entendeu o que tem que ser feito, né? exatamente. E assim, quem já passou uma experiência comigo, principalmente ou na escola ou em outra ocasião, sabe que eu prezo muito isso porque, assim, vamos dizer, uma cultura que às vezes choca, né? Porque aqui no Brasil as pessoas acham meio, às vezes, alguns restaurantes acham ridículo, né? Ficar respondendo, chefe, chefe, sim, chefe. O pessoal acha que é meio assim, que ridículo isso. Mas não é, porque muitas vezes nós, chefes de cozinha, a gente fala, mas a gente não está nem olhando para a pessoa. Então, a comanda chega, a gente grita, chegou, sei lá o quê. Né? E Tô alguém tem tentando que pensar. falar, ok, entendi, né? É para eu saber que o meu comando alguém ouviu, né? É Exato. exatamente isso. Então, assim, nas grandes cozinhas, você tem realmente todas as tarefas bem divididas, existe realmente a hierarquia é bem grande. Não é à toa que a cozinha chama brigada de cozinha, né? Porque foi inspirada no exército, né? Foi realmente inspirada no exército, nas Forças Armadas. E a disciplina, inclusive, tem que ser uma disciplina de exército, né? Não dá para ter um comportamento que não seja adequado, porque o risco é que o trabalho final seja comprometido, né? Exatamente. E assim, aí eu sempre falo, o pessoal fala, todas as cozinhas são assim. Não, não é. Esse rigor todo é na alta gastronomia, que é como alta qualquer mercado, alta costura, o mercado de luxo de carro, né? Você trabalhar tudo nesses setores, a exigência é altíssima, porque o consumidor é super exigente. Erros não são Exato. admitidos, né? Bom, vamos dizer o caso, num restaurante que eu trabalhei, se você errasse feio, é demissão na hora, é rua na hora, não tem nem, assim, eu vi um ano que eu fiquei num restaurante, eu vi, eu acho que umas 15 pessoas passando, e assim, vai de manhã, de tarde sumiu,
De É tarde, porque subiu o chefe, já bota o para erro fora. é quando o erro chega no cliente é grave, mas tem o erro também que causa prejuízo, né? Por exemplo, assim, as praças têm que andar juntas e o prato, uma mesa com 8 pedidos diferentes, os 8 pedidos têm que ficar prontos ao mesmo tempo. Aí se você pega um produto bem caro, uma lagosta, e É, aquilo é desperdiçado porque alguém não entregou a sua guarnição a tempo, isso é um erro que não, talvez não chegue no cliente, a não ser a demora, mas é um prejuízo para o restaurante. E atualmente, principalmente, as contas, né, fechar as contas de um restaurante é um desafio muito grande, né? Então, realmente não com dá para dar certeza. bobeira, né? Exatamente, isso é importantíssimo. Às vezes, assim, por isso eu falo, é muito duro. Eu sempre falo isso para todo mundo que quer entrar no mundo da gastronomia, que quer, tem que pensar que esse glamour que a gente vê na TV não é nem 2%, 1% que você vai ver na vida real. É Eu assim, falei isso antes de você entrar, que é, esse glamour é reduzido a alguns fragmentos assim do dia a é, dia, que você, às vezes mais até porque as pessoas de fora olham, vêm, te dão parabéns, vêm na cozinha, aí por aí você relembra, resgata aquele momento de glamour, mas que o é, dia a dia, não, às vezes não dá nem para lembrar dessa parte tão é, linda, né? é verdade, exatamente. Eu tenho uma coisa que eu guardo comigo, que foi meu primeiro chefe na França, que quando eu estava fazendo, né, o meu primeiro o curso que eu fiz lá, né, que é o Instituto Paul Bocuse, que ele falava assim para mim, ele falou para a turma inteira, né, e perguntou, vocês gostam de cozinha? Vocês gostam de cozinhar? E todo mundo gostava, né? Todo mundo estava lá porque gostava, né? E aí ele falou, isso é muito pouco. Nessa área, se você não ama, você não fica. Porque tem tudo para fazer você desistir. Tudo, tem tudo É para você verdade. desistir. Você escuta grito na cabeça, você tem chefe que é meio Trabalho em pé o maluco tempo mesmo, todo. e trabalha em pé, paga mal. É realmente isso. Você vai começar a ganhar um dinheiro para conseguir se sustentar quando você vira o chefe. Só o chefe lá em cima. Porque antes a diferença salarial de um sous-chefe para o chefe já é enorme. É enorme, assim. Então, Então, e deixa eu te assim, fazer uma pergunta assim. Qual é a diferença? Desculpa, João. Eu queria te fazer uma pergunta dentro desse contexto. Qual é a diferença para você, que já trabalhou em várias brigadas em vários países, a diferença entre ter um cozinheiro que teve uma formação profissional e um cozinheiro que começou ali lavando o prato e foi subindo na hierarquia? Qual a diferença, você com uma formação clássica, de lidar com esses dois tipos de profissional? então, isso é uma coisa que eu abordava bastante isso lá quando eu estava no curso lá, porque eu sempre recebia muitas dessas perguntas, né, dos alunos, e ainda hoje eu continuo, tem muita gente que me manda mensagem no direct do Instagram perguntando como é que é para trabalhar fora, essas coisas. Eu acho assim, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que, assim, aqui no Brasil, questão da gastronomia, o pessoal meio que entendeu errado como é que é o ensino, eu acho, né, na opinião que eu vivenciei na Alemanha, eu vi lá o pessoal na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, e eu tinha um colega na Espanha também, que é o seguinte, nossa profissão é uma profissão artesanal, sabe? É artesanal. Então, Uhum. aqui pegar a gastronomia e jogar em ensino universitário, sabe? Então, o que acontece? A criança o adolescente vai até os 18 anos, escola normal, aprende álgebra, aquelas coisas tudo complicada lá, que eu fiz também, né? Porque eu terminei meu colégio aqui, e Uhum. depois você faz faculdade, que dura 4 anos, só que nas faculdades você bota muito pouco mão na massa, muito. E ninguém Verdade, tem aprende. muita teoria. É muita teoria, realmente é muita teoria, e ninguém, eu acho, na minha opinião, que eu acho que a gastronomia, eu sempre digo isso, é igual arte marcial. Ninguém vai virar faixa preta lendo só livro e vendo vídeo no YouTube e Nossa, dando um chute uma vez só e resolve. Não é. Você tem que repetir 500 mil vezes. assentada, você não vai sentar, aprender a teoria e sair dali um grande lutador. Existe prática, Isso. né? Treino e a E eu cozinha não falo é muito diferente. isso. Você tem os fora da curva, que são as pessoas que são autodidatas, mas eu sempre duvido do autodidata, né? Eu sempre duvido desse autodidata. Mas eu acho que a gastronomia é muito mais você pegar um sensei, igual a arte marcial, mesma coisa, você cola nele e você fica sugando nele tudo que você pode. É o que eu fazia isso lá, quando eu trabalhei no Gordon, no Guy Savoy, no Paul Bocuse, tudo lá, eu colava no chefe e ficava igual um sanguessuga colando dele, porque
Ele não tinha tempo para me ensinar. Ele Por não tinha. osmose, né? Era por osmose, igual a arte marcial. O cara tem que mostrar, porque é uma profissão artesanal, né? Não é uma profissão teórica. Então, aqui o que acontece? O cara sai da faculdade com 24 anos, 25, 24 anos, vamos dizer assim, 23, o mais rápido possível, se fizer 4 anos na faculdade normal. Aí o cara Acha que já é chefe, né? já acha que Me é formei em chefe, chefe. porque o cara paga uma mensalidade alta e quando ele vai sair para o mercado de trabalho, ele vai ver que o salário dele pode ser menor do que a mensalidade da faculdade, que é mais ou menos, o mercado, infelizmente, é assim aqui no Brasil. Então o cara fica frustrado, e aí o que ele começa a querer fazer aqui no Brasil? Ele quer cortar caminho. Aí o que ele vai? Aí fala, não, eu não quero ficar ganhando só isso, eu tenho um curso superior, aí eu vou ser chefe a domicílio, começa a fazer um monte de bilhões de chefes, sabe? E aí o que acontece? O nível não é muito alto, porque ele não teve experiências com bons profissionais, entendeu? Na França e na Alemanha, por exemplo, né, o cara começa com Ele não 14 teve anos de idade. mentores, né? Qualquer profissão é importante você ter mentores, e dentro da cozinha não é diferente. Então, se você trabalha com um grande chefe, se você trabalha com alguém muito inspirador, com certeza isso vai tornar você um profissional melhor. Mas você só aprender a Exatamente. teoria e já se jogar no mercado sem ter tido um mentor, realmente. Exatamente. Então, às vezes, eu vou falar como eu trabalho e eu vi que tem muita gente aí que já passou por mim ou na Cordon Bleu ou fora, que eu estou vendo entrando ali no chat, que como é que eu faço? A pessoa pode vir do melhor lugar do mundo. Para mim vem cá, você vai passar um dia aqui comigo e eu quero ver você cozinhar na minha frente. Porque trabalhar num grande restaurante muitas vezes não quer dizer nada. Ele chegou lá e fez, o que você fez lá? Ah, passei 3 meses cascando batata. É verdade. Eu não sei o que o cara fez. E como é uma cozinha, é uma profissão artesanal, eu tenho que ver ele fazendo. Então, muitas vezes eu vejo o currículo, tudo bem, currículo você passa pelo primeiro funil. Mas eu vou te falar, os melhores profissionais que eu já tive, assim, que eu já tive aqui passando no Brasil, os melhores não tiveram faculdade. Os melhores, e eu vou dizer, o meu chefe do Gordon, que agora é do Jorge Sank, que é o Simone Zanoni, que está no Jorge Sank na França, ele começou como lavador de prato no Gordon na Inglaterra. Depois de 10 anos, ele virou o head chef do restaurante e depois foi enviado para a França. Então, Uau, e começou como lava-prato. Eu super acredito nisso. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Você acha que a profissão precisa ser regulamentada por lei? Gastolex está perguntando. sim, o Alex aqui, sim, conheço o Alex. Gastolex. Então, eu acho que é o seguinte, assim, a profissão de cozinheiro, ela está, se eu não me engano ainda, não sei se mudou alguma coisa, mas está regulamentada como no setor de hotelaria, né? Então a gente é na hotelaria, só que é diferente, sabe? Que a profissão de cozinheiro é difícil. Vou dizer assim, até o sindicato eu quero... é diferente. Bares e restaurantes de hotelaria são 2 sindicatos diferentes, né? Realmente Isso. não é muito diferente. Então depende, tem bares e restaurantes, aí o que acontece? Quando você é cozinheiro, assim, para quem nunca trabalhou em restaurante e quiser, por exemplo, ir para alta gastronomia, que foi para onde eu escolhi ir, mas não quer dizer que você pode ir muito bem em outros setores também. A gastronomia é um leque gigante, né? Você pode ir para navio, hotel, bistrô, restaurante mais de brasserie, né, que é um restaurante mais de, vamos dizer assim, aqui no Brasil, tipo de shopping, que é mais de volume, né? Cozinha industrial, né? Alimentação, cozinha para coletividade, né? Que é um mercado grande, que em geral não é muito querido pelos profissionais, porque não tem muita criatividade, mas é um mercado que paga até salários razoáveis. Então, respondendo a pergunta do Alex, assim, eu acho que seria bom, que realmente o cozinheiro aqui tem que ter algumas flexibilizações que infelizmente a gente não tem na lei aqui, né? Que é 8 horas diárias. Mas, cara, é impossível. É impossível. Cozinheiro é impossível. Então, o que acontece? O que acontece lá na França? Lá você tem uma equipe. Você tem uma equipe só. Né? A alta gastronomia, a maioria dos restaurantes lá é assim. Não tem 2 equipes. Uma equipe de manhã. Não tem turno. Você vem 8 horas da manhã, sai às 2, fecha o restaurante, às 5 você volta e vai até às 11. Tudo bem, aqui é difícil porque às vezes as pessoas moram longe, né? Tem o trânsito, imagina. Mas aí o que acontece? É por isso que é difícil você ter uma cozinha de alta performance aqui no Brasil, porque
a estrutura não deixa, sabe? Porque para você ter alta performance, você tem que ter uma estrutura por trás, né? Eu sempre falo isso. Não adianta criticar o resultado se você não dá... Tipo assim, um dono de restaurante me contrata para poder... Quero ganhar 2 estrelas Michelin, sei lá, qualquer coisa assim. Quero ganhar prêmio, essas coisas. Então, tem que ter investimento, tem que ter estrutura por trás. Senão você não consegue. Você não consegue entregar. Não adianta culpar o resultado. O prêmio não é o chefe sozinho, né? O prêmio é a equipe, né? Não tem como. Você, João Paulo, sozinho não vai conseguir levar um restaurante para 2 estrelas. Você precisa de uma equipe à altura para juntos, né, alcançarem um resultado. Por isso que alguns restaurantes fazem só um turno de refeição, né? Tem só o jantar, a maioria é só jantar, porque realmente não tem como ter 2 brigadas treinadíssimas, ou então na hora do almoço vem aquele menu executivo que é um pouco menos elaborado e os pratos mais bacanas ficam para o turno da noite, onde estão as estrelas. É exatamente por isso, porque assim, onde a gente acha mais erro em restaurante é quando tem troca de turno. Nossa, nem fala. Porque quando tem troca, aí começa. Quem fez isso aqui? Ah, não foi ele. Ah, não foi ele. Aí você não sabe quem fez. Aí começa, um querendo a equipe da manhã contra a equipe da noite. Aí começa, ele não gosta de mim. Aí começa aquela picuinha. Então, lá fora você não tem isso. Você treina um funcionário e acabou. É ele ali que vai fazer aquilo ali e você tem muito bem segmentado as praças de responsabilidade. E aquela coisa de europeu também, né? O europeu é mais quadrado, né? Não tem o jeitinho nosso aqui, falou, tá certo. Tem uma outra pergunta aí do Marcos. O que você acha da dificuldade de achar bons auxiliares de cozinha e cozinheiros? Hoje em dia só tem chefe, é verdade, Marcos. Auxiliar de cozinha principalmente, né? Cozinheiro eu acho até mais fácil, mas auxiliar de cozinha é uma função em extinção. Só tem chefe no mercado. É bem difícil, primeiro porque, na minha opinião, glamourizou, que é o lado bom, né? Porque quando eu comecei a gastronomia, assim, vou dar um exemplo bem pessoal mesmo. Meu avô chegou pro meu pai e falou: tá maluco, vai deixar teu filho virar cozinheiro? Eu sou família de médicos, né? Minha família e meus pais são de médicos aqui do Rio, né? E aí o meu avô falou: você tá maluco? Isso não é profissão. Isso não, sabe, não é uma profissão digna. Tem que ser médico, advogado, engenheiro e essas profissões, né? Então, hoje em dia é bom porque eu acho que também grande responsabilidade da mídia, de MasterChef, os programas. Com certeza. Mas isso mostra mais a parte glamurosa. Mesmo os esporros são meio glamurosos, né? Eu acho que esses programas não retratam exatamente o que acontece dentro da cozinha. Tem uma outra pergunta aqui, João, você está vendo aí, né? A diferença do ensino acadêmico. E no exterior. E na tua opinião, você acha que o brasileiro está apto para o mercado externo? Então, como é que eu vou dizer assim? Quem me conhece sabe que eu sou super franco, né? Eu sou super franco, eu aprendi a cozinhar lá fora, então eu sou semi-direto. Assim, ensino acadêmico aqui no Brasil, como eu estava falando um pouco antes, eu não acho que é correto, eu acho que não é o jeito certo para você botar as pessoas no mercado de trabalho por ensino superior, porque eu acho que é uma profissão artesanal, então seria muito mais fácil ter os auxiliares de cozinha e o pessoal começando lá de baixo, se fosse pegando pessoas de curso técnico, 15, 16 anos, começando, e aí você vai... Como era antigamente, né, João? Uns 20 anos atrás, 25 anos atrás era assim. Quando eu entrei no mercado era assim, as pessoas vinham, entravam na cozinha lavando prato e aí iam aprendendo, sempre com um mentor, com alguém dentro da cozinha mais forte, e assim saíam grandes cozinheiros. E aí as funções, era mais fácil achar auxiliar de cozinha nessa época. Exatamente. E hoje... Como tudo, acho que na vida moderna tudo está muito acelerado, sabe? Eu falo assim, você quer ter um nível internacional de chefe, vamos dizer assim, você chegar, eu posso falar o que eu senti. Eu só consegui sentir confiante para assumir uma cozinha e falar, caraca, eu sei agora, me dá qualquer coisa, que agora eu domino a técnica de vários assuntos, eu tenho capacidade de inventar, de criar, de desenvolver, de treinar profissional, né? Para mim foi 10 anos de experiência, para mim foram 10 anos. E aí você pega na França, né, porque eu estava perguntando de novo do ensino, 15 anos de idade o cara começa, com 25 o cara já tem 10 anos de experiência. Já tem 10 anos, E aí eu, quando comecei na França, os primeiros restaurantes que eu entrei lá, todos os meus chefes de praça, todos tinham 22 anos.
E os caras eram umas máquinas, era um negócio que eu ficava olhando assim, meu Deus, quantos anos esse cara tá na cozinha? O cara é uma máquina Nasceu na trabalhando. cozinha. Porque o cara com 14, 15 anos, e lá é lá é assim, não sei se aqui no Brasil, não sei muito bem como é que é o sistema do jovem aprendiz aqui ainda, mas lá você vai para um restaurante e você serve uma formação do restaurante. Então, você fica 2, 3 anos com um chefe e o chefe é responsável por você. Então, ele vai te ensinar tudo para você ser formado dali. Aqui depende, assim, o jovem aprendiz aqui, pode entrar com 16 anos, mas não pode trabalhar à noite e não tem essa obrigatoriedade. Depende do interesse do chefe e do interesse do aprendiz também. O GastroLex está com outra pergunta aqui para polemizar. Você está conseguindo ver aí? O que você acha da moda minimalista da cozinha de poucos processos? Cara, eu nunca acho que a cozinha tem pouco processo, mesmo quando ela é minimalista. Mas tudo bem. Não, então, isso aí, o Alex me conhece bem, e eu sou da pegada um pouco mais clássica de... Como é que eu vou dizer assim? Hoje em dia, todos os processos de restaurante estão todos diminuíram, né? Estão tudo minimalista, tal. Por quê? Na minha opinião, é custo. Realmente é custo, porque você não consegue ter mais brigadas muito grandes, né? Eu estava falando isso antes de você entrar na live, que às vezes as brigadas ficam pequenas por questão de espaço físico, mas muitas vezes por questão de orçamento mesmo. Não dá para pagar a folha toda, aí as pessoas se aglomeram, né? Um cozinheiro faz a função de 3 e aí às vezes dá problema porque tem uma coisa que todo mundo faz e uma coisa que ninguém faz, né? Porque não fica muito claro a definição de tarefas, né? Exato. Então, assim, quando você vai para um restaurante 3 estrelas lá fora, que é super tradicional, aquele serviço francês tradicional de, assim, você senta no cardápio, assim, um dos que eu trabalhei, ele sentava e estava no cardápio, ó, o seu jantar pode durar de 3 a 4 horas. Vai ser isso, vai ficar porque o francês adora ficar sentado na mesa, conversando, bebendo, comendo e tudo em porções pequenas. E eram tipo 15 cursos, era um negócio assim, super extenso. E aí você tem, basicamente, você tem a mesma quantidade de funcionário que de cliente. O Ferranedra que tinha mais, não era? Quando ele abriu o restaurante, ele tinha mais pessoas na cozinha do que lugares sentados. Foi a primeira vez que eu ouvi falar assim de um lugar que tinha mais gente na cozinha. Exato. Só que assim, o Ferran Adrià, o que ele fazia? Né? Ele abria 6 meses e fechava 6 meses. Que luxo, né? Muita gente da cozinha dele era estagiário. Muita gente da cozinha dele era estagiário. Verdade. Um monte era estagiário. Tinha fila, né, para estagiar. As pessoas ficavam na fila 2 anos para poder estagiar com ele. Bom, isso mas ele devia ser um super mentor, né? Porque senão as pessoas não ficariam na fila tanto tempo para trabalhar com ele, né? Não sei, estou falando sem saber. O Heitor está falando aqui que na Itália eles nascem pizzaiolo. Olha, Heitor, atualmente na Itália também tem umas exigências assim, para você ser pizzaiolo. Não é mais nasceu ou faz, não. Pode até aprender de pai para filho, mas não é mais assim, não. E aqui o brasileiro estuda para ser pizzaiolo. Bom, talvez seja porque a pizza não é nosso alimento nacional, né? Não sei. Bom, fala, João Paulo, desculpa. Não queria deixar passar a pergunta. Então, assim, lá fora, vou dar exemplo a Alemanha, por exemplo, que a Alemanha eu sou neto de alemão, falo alemão, estudei na Alemanha, parte da minha infância, meus pais, minha família toda mora lá praticamente. O alemão é um dos povos mais quadrados que eu conheço daqui do Ocidente, né? Então, quadrado, certinho, aquela coisa. Sistemático, né? Sistemático. Então, lá você tem que ter certificado para tudo, realmente. Você tem que ter certificado para tudo, você tem que ter. Só que existem as escolas técnicas e, assim, infelizmente aqui no Brasil, que é a nossa realidade, também não posso falar que vamos fazer igual a Alemanha. Não sei, eu não sou político, não consigo falar, vou ter uma fórmula mágica. Mas o problema é que aqui está muito ligado a você ter uma vida confortável, a ter um papel. Assim, o que eu sempre falo, o brasileiro gosta de ter um papel, gosta de ter um certificado dizendo o que você é. Entendeu? Lá fora, você é um cozinheiro, é muito mais do que você faz e o seu trabalho que vai dizer se você é bem sucedido ou não. Só que você faz uma escola técnica e você consegue ser muito bem sucedido na vida. Aqui no Brasil eu não sei, porque eu particularmente não conheço o ensino das escolas técnicas aqui.
Eu entendeu? acho que aqui tem uma situação também de diferença social muito grande, de necessidade de trabalhar, de baixo poder aquisitivo. Isso tem impacto, né? Não é todo mundo que tem acesso à escola técnica. Poucas pessoas nem conseguem terminar o segundo grau para chegar na escola técnica. Então, eu acho que isso também interfere muito, né, na qualidade da mão de obra. Eu acho que assim Sim, já melhorou muito, né, João Paulo? é, De uns anos para cá, assim, o acesso à informação através mesmo dos cursos online, são sempre uma abertura para a pessoa começar a se informar. uhum, Mas eu acho que não tem uma resposta absoluta para essa questão, né? É uma é, diferença cultural, econômica, e e eu nós falo, por somos de um exemplo, jeito, eles são de outro. e na Alemanha, por exemplo, você vai né, educação não custa um centavo até doutorado, não custa nada. Então, você não querer estudar não depende de dinheiro, zero. É zero. Dinheiro não tem nada a ver. Então, isso afeta bastante também. Você, realmente, aqui a pessoa tem que começar a trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. E é muito humilde. Lá não. Você E os salários são opta. muito baixos, aí a pessoa não tem muita Isso, escolha, enfim, tem que às vezes fazer 2 turnos para conseguir ganhar um pouco mais, aí não pode continuar estudando, não dá para pagar para isso. estudar e usar o salário baixo ainda para, enfim, são É. muitas coisas que interferem. Então, eu acho que a gente até está melhorou muito em relação a 15 anos atrás, mas tem um longo caminho ainda para percorrer. Sim. Assim, agora, nos últimos 1 ano e meio, né, que as coisas deram realmente, a gente regrediu aí alguns anos, eu acho, que muitos lugares fecharam, vai ter bastante desemprego, mas talvez isso até desperte nas pessoas que perderam o emprego uma vontade até de empreender e abrir um negócio próprio, e talvez isso até também traga uma nova realidade ao mercado, né? Que não é mais procurar o emprego, Uhum. é fazer alguma coisa para É, sobreviver, né? O que eu vou é, fazer? Porque, infelizmente, muitos lugares fecharam no último ano. Ô, isso é João verdade. Paulo, Pandemia. Hum. foi Sim, um sim, sim. cenário não só assim, impactou vários setores, mas o setor de entretenimento, restaurante, festa foi duramente atingido, né? Foi. João Paulo, o que você acha assim, quando entra uma pessoa na cozinha, se ela entrar pela função mais simples? Aliás, eu não sabia que a pessoa que faz a comida da equipe tem um nome. Eu vi isso a primeira vez no teu post, até esqueci qual É. é o nome dessa função. É o comunar, que isso é das cozinhas clássicas, né? Assim, eu trabalhei num hotel que realmente tinha um cara que fazia só isso, porque a Só brigada isso, era né? muito grande e aí era só ele que fazia comida para todo, ele e mais uma outra pessoa que fazia comida para todo mundo, para todas Eu as sempre tive cozinhas a do hotel. impressão de que o cozinheiro não gosta muito de cozinhar para a própria equipe. Eu sempre achei isso curioso. Eu nunca tive um cozinheiro assim que achasse muito legal fazer a comida para a sua equipe. Era assim, tipo, comer, não era aquele carinho assim de temperar. E Uhum. aí, quando eu vi que tinha uma função específica para isso na cozinha clássica, eu falei, putz, essa comida então vai sair boa, porque o cara é profissional daquilo. É, é Na verdade. verdade, eu acho que o cozinheiro tem que. Quem trabalha no restaurante tem que comer muito bem, né? Não sei se você pensa assim também. Sim, 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 A pessoa mais bem alimentada tem que ser a própria brigada de cozinha, né? Como é que o cara vai sim. fazer uma comida espetacular se ele não comeu bem, né? É, Então, é e aí verdade. quando entra uma pessoa assim na função mais simples, se ela for muito dedicada, quanto tempo você acha que ela demora para chegar ao cargo de chefia? Então, aí é o seguinte, aí eu acho que tem que alguns pontos tem que pensar, né? Depende de qual o nível de cozinha, qual o nível não, qual o setor de restaurante a pessoa está pensando, né? Por exemplo, se você for fazer uma cozinha de bistrô, que é uma cozinha mais do dia a dia, que é aquela cozinha purê de batata com bourguignon, Que é até com fome. isso, é aquela cozinha, a cozinha mais comfort food, que eu acho que é o pessoal mais entende, eu acho que é essa. A cozinha do comfort Uhum. food, eu acho que se você tiver na mão de um bom profissional, eu acho que em 5 anos você consegue chegar e falar, consigo tocar um restaurante, porque você aprender os pratos, você vai aprender bem mais rápido. Mas quem trabalha bastante em restaurante sabe que aprender a fazer um prato é o mais fácil de todos. O mais difícil é você fazer toda a gestão de equipe, os comandos. Quem trabalhou comigo, eu vejo que tem umas pessoas que estão passando aí que eu já vi que trabalhou comigo, sabe que eu tenho olho nas costas. Eu pego as coisas assim, eu pego o olho nas costas, porque cozinheiro tenta passar, né, umas coisinhas ali e aí a gente tem que pegar ali, porque às vezes o cara está com medo de tomar um esporro de repente,
Aí ele vai Estragar um lá, prato, dizer que estragou um prato, né? dizer que estragou, então a gente tem que ter olho de lince, é aquela coisa assim, sabe? Você sente que besteira tá vindo, é isso, você Qual foi a sente maior assim. barbaridade que você já viu na cozinha? Ó, Ele a vê tudo, Tatiana a aqui, ó. Tatiana Essa aqui trabalhou está comigo, confirmando que você tem olhos nas é, costas. ela foi uma vez, foi com ela mesmo. Eu falei assim, ó, eu vi o que você fez, entendeu? Aí ela, opa, mas é assim. Então, o chefe de cozinha, essa sensibilidade que é você aprende no dia a dia, sabe? Você aprende com a experiência, É com verdade. a maior, aí se perguntou, né, a maior barbaridade. Caramba, eu acho que assim, a maior eu não posso nem falar aqui. Mas, Não, tudo bem. mas Uma assim, das. uma das é panela voando. É, panela voa na cozinha, é isso. Na cozinha de alta Uau. gastronomia, panela voa. Já tive que abaixar de várias panelas. Sério? Tipo, aquilo que a Várias gente panelas. vê nos reality shows foi o que você já viveu. Tipo, plá! Então, dar dois exemplos que acho que é bom para quem não conhece ainda o ramo da alta gastronomia. Não estou falando aqui do Brasil, que do Brasil é diferente. A Julieta está perguntando aqui se as panelas voaram por causa de alguma briga. Não é briga, né? Não é briga, mas é porque o chefe não gostou de algo e aí tem algum cliente importante, né? O maior medo do chefe não é ganhar as estrelas Michelin. O maior anseio do chefe é perder as estrelas Michelin, porque dá um trabalho dos infernos para Ganhar, dá muito conseguir. trabalho. E depois uma besteirinha, se tiver um crítico ali, o dois ou três que comerem, pum, perdeu, você falha o Acabou. Assim, negócio ó. e acabou num piscar de olhos. Então, acho que assim, não foi briga, mas foi que é muito estresse, é realmente muito estresse. Nessas cozinhas lá de fora, teve dia que eu trabalhei 18 horas, então você tá com um cara gritando na sua cabeça, você tá queimando o braço, você está num calor dos infernos lá também, suando, desesperado. Cliente, o maître vindo, a sorte, sei lá o que, sei lá o que, aquela pressão toda. Então, é uma coisa que, às vezes, o chefe lá de fora, com essa pressão tão grande, ele solta isso. E, Mas não é assim, só o chefe lá de fora que voa panela, não. Eu já vi isso aqui também. né? A Alexandra está falando aqui que panela voar é muita arrogância. Você sabe, Alexandra, que eu nem julgo, porque você não sabe, assim, não que eu acho bonito uma panela voar numa cozinha, mas você também não sabe o que a pessoa está passando, o que está em jogo, né? Claro que é errado a voar panela, todo mundo deveria poder Sim. contemporizar e agir de forma civilizada, mas realmente é muita pressão, que nem o João Paulo falou. Nessas cozinhas, assim, eu acho super errado. Assim, eu não humilho ninguém, assim, eu não humilho, eu sou muito duro, isso eu sou muito duro, porque quem já passou aí por mim já sabe que eu sou muito exigente, eu sou chato, eu fico no pé da pessoa e é o seguinte, quando eu não fico, eu sempre falo isso, eu ainda falo para a pessoa também, para o cozinheiro, eu falo, ó, quando eu não ficar mais no seu pé, aí sim você tem que prestar atenção porque eu desisti de você. É exatamente isso, eu desisti porque eu vi que não tem jeito. Porque normalmente eu fico no pé mesmo Enquanto até você está sair do. empenhado em fazer a pessoa crescer, porque você está interessado e Isso, acredita nela, né? exatamente. E aí, assim, eu estava falando do negócio de para a pessoa ter uma ideia mais ou menos como é que são esses chefes lá fora. Não sei se alguém já viu o filme Burn, né, com o Bradley Já, Cooper. Aquilo ali eu vivenciei na pele com o chefe. É na pele aquilo ali. Né? 100% verdade aquilo ali. Eu vivenciei aquilo na pele com o chefe lá fora. É assim, é, bem sincero, é de chegar em casa e você chorar no chuveiro. E você sentir o lixo, do lixo, do lixo, do lixo, porque o cara é um capeta, é tipo isso. Mas, que negócio, eu nunca aprendi tanto que nem eu aprendi nesse restaurante. Realmente foi, assim, uma coisa de louco. O que eu aprendi, porque o que ele cobrava era uma coisa de maluco, assim, era uma exigência. Mas você acha que você aprendeu só porque teve dor envolvida ali no processo? Você acha que a pressão e o sofrimento te fizeram aprender mais? Ou você aprendeu porque o cara era fera mesmo e mesmo que ele fosse um fofo, você teria aprendido? Que é uma dúvida que eu tenho. Às vezes eu tenho a impressão de que a pessoa com a dor e com a pressão acaba tendo um aprendizado mais profundo. O que Ali você acha? eu achava que era demais. Eu achava que era demais, que não tinha necessidade. Até hoje em dia eu não concordo com um monte de coisa que ele fazia e eu acho que, assim, tem chefes que fazem,
que continuam fazendo, eu sei que tem ainda, existe muito assédio na cozinha, essas coisas, tem mesmo. Isso é verdade, tem mesmo. Mas, assim, eu particularmente, eu acredito que você desenvolver, você crescer ou aprender, você aprende muito mais rápido num meio, pelo menos na gastronomia, num meio onde você é extremamente cobrado, do que no ambiente onde é paz e amor. Onde tudo... Ah, com certeza. Eu acho pelo menos isso, porque esse foi o jeito que eu aprendi e foi onde eu mais... é assim, ó, a Silvia que falou comigo, eu trabalho assim, liderança com respeito. Com respeito. E eu dou exemplo. Então, eu nunca vou pedir uma coisa de um funcionário que eu não faço. Então, por exemplo, eu sou mega organizado. Eu nunca vou trabalhar, e eu peço alguma coisa para o funcionário, muita gente viu que eu fazia isso, sabe? Eu peço uma coisa para o funcionário, aí o funcionário fala, eu não consigo fazer. Ah, não dá para fazer, não tem tempo. Aí eu falo, não dá para fazer, me dá isso aqui. Aí eu vou lá, faço, como é que dá para fazer? Aí o que acontece? O funcionário ele vê e olha, dá para fazer, só que eu sou devagar e eu não aprendi ainda. Entendeu? Então eu trabalho muito isso. Mas eu acho que humilhar não pode. Eu acho até que agora, felizmente, as leis até protegem um pouco mais as pessoas. Né? Agora, uma pessoa pode reclamar de assédio se ela for maltratada. Isso. Antigamente não podia, não existia essa abertura, mas agora não existe mais espaço para esse tipo de coisa, de humilhar, de destratar, mais na frente de todo mundo. O estresse cognitivo, junto com a motivação, aumenta a neuroplasticidade do aprendizado. É verdade, Julieta. A neuroplasticidade... foi bom você ter falado nisso. A gente realmente cria novos caminhos neurais e aprende bem mais, é verdade. Estresse cognitivo é um... E eu acho que, assim, eu posso dizer muito pelo que eu vivenciei, né? Eu fui atleta de basquete também, eu joguei basquete no Flamengo até os 19 anos. Cheguei a jogar até mais ou menos um aninho ali do quase profissional. Uau. Eu jogava, eu cheguei até a treinar junto com o Oscar, essas coisas tudo. Nossa, e aí, então você podia ter escolhido um caminho totalmente diferente, né? Você podia ter virado um atleta. Quase que eu fui. Então, eu acho muito parecido a vida de atleta e de cozinheiro, que assim, o ambiente é muito parecido. Você tem um técnico gritando, né? Você tem o técnico do time, que é o chefe, aí você tem o capitão do time, que é o chefe de cozinha. Então, tem a interação com os colegas, né, que é a interação entre a brigada, tem sempre um que é mais mole, outro que é mais assim, outro que quer passar a perna, você tem que administrar isso tudo. E aí, assim, é uma coisa que eu trouxe da minha vida também, que eu acho que como eu estava falando aqui da evolução, de crescer dói e é desconfortável. Se você não sente desconforto, você não vai crescer. Eu particularmente penso isso. É tipo, paz e amor, você não vai chegar no topo. Você pode chegar no meio ali e tal, mas todo mundo que chegou no topo passou por muito perrengue, muito desconforto, muita dificuldade, realmente errou, falhou milhões de vezes, quebrou restaurante. Nossa, nem fala. Todo mundo que chegou no topo, você pode ter certeza, pode não contar, mas com certeza teve muitos problemas. É porque a pessoa fez, né? Na realidade, a pessoa que vai se arriscando e vai dando conta das tarefas, ela eventualmente pode cair ou não cair, acerta, erra, mas ela vai se dando o direito de aprender e de crescer. Se você não se arrisca, você possivelmente não vai sofrer tanto, mas também não vai crescer. Né? Isso é o jogo da vida, nem todo mundo tá disposto a entrar em campo, né? O Alex falou que você é um ótimo cozinheiro, como jogador de basquete você é um excelente cozinheiro. É figura. Não, você joga basquete tá bem falando ainda. Aqui, ó. Ouvi que para ser um leão temos que andar com um. Isso é fato? Pergunta filosófica. Pergunta filosófica. Então, olha, eu acho o seguinte, assim, o que eu sou hoje é muito fruto, realmente é muito fruto dos chefes que eu passei. Tudo que eu crio hoje em dia tem traço do chefe que eu passei. Eu acredito nisso. Os seus mentores, eu acho bacana você falar disso com humildade, porque às vezes a pessoa chega num ponto que você chegou da carreira e esquece, né, aonde foram os principais aprendizados. Isso é muito bacana, é sinal de que você consegue passar isso para os seus aprendizes, seus cozinheiros. Isso eu falo sempre, assim, se a pessoa for ver o trabalho
das pessoas que eu trabalhei, né, o Gui Savoy, o Simonet, o Gordon, minhas inspirações são neles. Você vai ver, tem coisas que eu puxo. Eu realmente acredito que criatividade pura nossa, é pouquíssima. O que eu acho, né? Porque é o que funciona para mim, que acontece comigo. Criatividade pura, na essência, aquela pureza, caiu, uma ideia maravilhosa. Não vi lugar nenhum. Olha, pouquíssimas vezes eu tive na vida. A maioria das vezes é o seguinte: quero criar um prato um processo de criação quase aqui de um prato. Quero criar um prato de alta gastronomia, para fazer aquele negócio tudo lindo, com estética, com aquela coisa toda. Eu vou pegar as influências do primeiro chefe que eu trabalhei, aí depois do outro, aí eu falo, pô, mas se eu juntar com essa aqui ou desse aqui? Ah, mas espera aí, eu vi um negócio ontem com um outro colega que trabalha aqui no Rio, de repente eu junto com isso aqui também. Aí, uma técnica, né? Você escutou falar de uma técnica e lembra que dá para aplicar ali. E aí você chega assim, cara, mas eu conheci o ingrediente, com um fornecedor veio aqui, entregou aqui, caraca, muito maneiro, mandioca. Eu fazia com batata, mas pô, se eu fizer com mandioca, vai funcionar? E quem já me conhece sabe que eu tenho cabeça mil. Eu fico, assim, eu adoro criação. A cabeça não para. A cabeça não para. Então, eu fico assim o tempo inteiro. Então, eu acho assim, para você ser um leão, eu acho que você tem que passar por, na minha opinião, você tem que passar por leões. Realmente, por vários, você né? vai, por de vários preferência leões. por vários, porque aí você vai, o conjunto de todos os leões vai fazer de você um leão mais original, né? Exatamente. Porque se você ficar só com um leão, você vai ser meio cópia, talvez, daquela pessoa. E se você tiver vários mentores... A Jana está querendo saber com quantos anos você começou e quantos anos você tem. Então, eu agora estou com 36, vou fazer 37 em junho agora, e comecei a minha primeira experiência. Eu quase não falo, mas eu sou formado em comunicação, né, publicidade, na PUC. E por quê? Quando eu comecei, né, não tinha esse glamour, era uma coisa assim que minha família, né, tradicional, de médico, aquelas coisas, falaram, não, que isso, cozinheiro, tá doido. Aí meu pai falou, olha, tá, você quer fazer cozinha? Mas peraí, continua no curso. Vai se formar primeiro. Vai se formar primeiro. Então, eu já no segundo ou terceiro período, eu já não gostava muito. Mas aí vai indo, aquela coisa. E aí eu comecei a experimentar foi minha primeira experiência de cozinha mesmo, foi aqui no Rio. Na primeira, assim, de tudo. Eu não sabia nada. Garotão, eu tinha 21. É 21? 21. 20 para 21, um negócio desse. Foi na Casa da Suíça. Foi a primeira, assim, não sabia nada, cheguei lá... Super tradicional. Contigo o chefe estava lá, um colega conhecia, o pai de um colega, Volkmann, eu acho era o nome dele. Ele até faleceu alguns anos atrás. Faleceu. E aí eu cheguei lá, nossa, perdido, né? Aquele cara, não sei nem o que faz aqui. Aí o pessoal lá me empurrava, tá atrapalhando, aquelas coisas, né? Mas aí eu gostei, eu vi que era uma... É bem assim. É muito assim, cozinha assim, né? Esse cara tá perdido, parado, tipo, sai daí. O problema dele, sai da frente, né? Tipo, passa a panela. Isso mesmo. Então foi com 21, só que eu fui para a França quando eu terminei minha faculdade, aí meu pai falou, tá, você tem diploma agora, então você quer mesmo fazer esse negócio aí? Aí eu tenho sorte, realmente meu pai sempre me apoiou nas minhas vontades da minha carreira. Realmente eu tenho que agradecer muito meus pais, porque normalmente eu acho que não faria não. De ir para a França, eu não sabia falar francês, eu fui para lá na cara e na coragem, isso é uma coisa que eu tenho bastante, que eu vou e não tem problema. E aí eu fui para lá, aprendi francês um pouco antes do curso, entrei, e depois decidi ficar por lá e trabalhando por lá, e fui, né, a vida foi levando. Então, e aí você já tinha certeza que isso era a sua escolha, depois que quando você trabalhou na Casa da Suíça, você já falou, bom, isso que eu quero para minha vida, e nunca mais mudou de ideia. Assim, na Casa da Suíça, eu vou te falar bem sincero, eu fiquei meio na dúvida, eu fiquei assim, será que é isso mesmo, cara? Porque era muito esquisito, o clima, assim, não me encontrava muito ali, não. Eu comecei a me encontrar quando eu comecei a ver a alta gastronomia, que é realmente o que eu gosto de fazer. Foi assim, quando eu cheguei na França, que eu via muito vídeo, né, da escola, aquela coisa toda, e eu fiquei, aquela coisa assim, aquela com o olho coisa brilhando. Linda, né? Aí, eu vou estudar, porque o Bocuse lá, a escola é num castelo, em Lyon. Aí você, caraca, vou estudar num castelo.
caraca, Em pô, Lyon, um lugar com ingredientes maravilhosos, né? Você foi isso. assim para um lugar onde, nossa, tudo É. maravilhoso. Aí falava assim, pô, eu vou cozinhar com Jedi da cozinha francesa, cara, vou com os caras mais top de todos, aí você fica aquela coisa. E aí eu cheguei lá, então vi que o que eu queria era realmente o que eu esperava, assim, eu realmente me apaixonei pela alta gastronomia, pela, pela parte mais sofisticada da gastronomia. Então, foi ali que eu falei, é isso que eu quero mesmo, é isso que realmente eu mais me identifiquei. E tenho vários colegas de lá que hoje em dia trabalham em outros setores, né? Lá, gastronomia é um leque enorme, tem, né, parte da confeitaria, charcutaria, que é uma área que eu particularmente gosto também, de embutidos, essas coisas, mas tem chocolate, e isso é uma coisa, realmente, uma coisa muito importante que aqui no Brasil não tem ainda, que aqui no Brasil o pessoal acha que cozinheiro tem que fazer tudo, e cozinheiro É, não isso é tem que fazer verdade. tudo. Tem, Eu acho que assim, até já tem uma separação assim do confeitaria para cozinheiro, mas a parte é, de cozinheiro realmente existe uma expectativa de que o cozinheiro tem que fazer tudo. é, Garde-manger, tem que grelhar, tem que fazer guarnição, tem que saber fazer tudo, menos a sobremesa. A sobremesa acho até que já tem uma compreensão de que não dá para fazer as duas coisas. Mas é é, verdade, lá é bem separado, né? tem tudo. Você vai à escola de confeitaria e dentro da confeitaria É. você tem várias informações, né? Você tem A várias. Jana quer, a Jana está Ah, perguntando aqui qual foi a escola que você foi. então, tá até aqui, ó. Até vim aqui com a doma lá. Foi minha doma de formação lá, é Paul Bocuse. É assim, Ela perguntou aqui. era o. Eu vou até escrever aqui, ó. Eu comento aqui, ó. Mais fácil. É, É o Pelé da cozinha francesa. Ele faleceu tem 2 anos, eu acho, eu agora. me lembro bem. É. E ele era o Pelé da cozinha francesa. Pelé, assim, você pode perguntar para qualquer chefe francês, Alain Ducasse, Né? Não, qualquer chefe, eu acho que ele é referência no mundo todo. O isso, Carlos tem uma pergunta ótima aqui. Que conselhos sim. você daria para quem está iniciando e quais caminhos tomar? Então, Você é a pessoa certa para responder isso. sim, assim, primeiro saber aonde se você mora aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, tem que saber e primeiro onde você mora, né? Porque aí dá para indicar coisas mais interessantes dependendo qual setor que você gosta mais. Assim, aqui no Rio, na alta gastronomia, assim, infelizmente a gente tem poucos lugares, sabe? Tem poucos lugares, tem poucos restaurantes, né? Tem o Felipe Bronze, tem o Oteque do Landgraf, tem o La Salle, de alta gastronomia. Mas se você quiser muito alta gastronomia, e é difícil de entrar lá porque você tem muita gente querendo e pouca oferta, né? Só tem 3, 4 restaurantes aí, né? Tem o É Cipriano do verdade. Copacabana Palace, com estrela Michelin também, mas se você gosta de alta gastronomia, realmente é o Guia Michelin. Você seguir o Guia Michelin, em São Paulo tem muito mais opção, né? Mas, assim, para você entrar num restaurante, a melhor coisa que tem, para mim, ainda é o old school mesmo. É bater na porta, descobrir o e-mail do chefe, ser aquele pentelho e falar, olha, chefe, eu quero ir, Quero uma oportunidade. me É, dá faço qualquer qualquer coisa aí. coisa. Faço qualquer, lavo o chão aí, descasco batata o É, dia inteiro. E aí, porque é isso, nós chefes de cozinha, a gente olha muito esse funcionário, porque tem que querer muito. Porque o que a gente vê, gente, a rotatividade é muito grande da cozinha. Então, o que a gente vê, é gente, verdade. com o olho assim, ai, amo gastronomia. Passou um mês, caraca, o cara já tá faltando. Aí, isso não é para mim, não O dá amor já vai não. diminuindo, né? É, Especialmente a pessoa que não conhece direito, fala, eu adoro, mas depois que fica ali terceiro, quarto dia na cozinha, horas de pé, aquele calor, a pessoa já vai fraquejando. A Camila está perguntando aqui se você sempre foi um aluno de destaque, sempre teve facilidade, como é que foi o seu processo? então, vou ser bem sincero também, né, como sempre, eu era um horror, não sabia nem cozinhar ovo. Era um horror, Sério? não sabia fazer, assim, arroz, eu colava tudo, e era um desastre. Eu gostava de Jura? comer, eu gostava de comer. Era isso, adorava comer, minha avó, assim, era um desastre, era muito ruim. E quando eu entrei no Bocuse lá, no primeiro ano, eu era um dos piores. Eu era um dos piores da turma. E aí, assim, eu tenho essa coisa de competição, que eu gosto, né, de basquete, de esporte, que eu tive essa cultura desde pequeno.
eu sou muito competitivo, então eu falei, cara, não, próximo ano eu vou para o meu estágio, próximo ano eu vou ser o melhor de tudo, não quero isso não vou ficar passando vergonha na frente de todo mundo, mesmo que eu seja, que eles têm lá, eles têm os preconceitos com o sul-americano, eles têm, eu acho que o sul-americano tudo é ruim, né? Mas aí eu falei, não interessa, eu quero ser o melhor. Aí eu fui para o estágio, passei um período na Borgonha, no interior da França, e aí, nossa, eu colava no chefe, parecia que eu era o sanguessuga, colado no pescoço do chefe. E aí voltei, no segundo ano eu fiquei entre os 5 melhores. Então eu acho que gastronomia de dom, eu acho que é, sei lá, 2%, é muito, 5% talvez. Foi ótimo Realmente. você falar isso, porque realmente é bem empolgante alguém que está começando agora escutar que você teve dificuldade, que com muita persistência e trabalho duro você conseguiu atingir o seu objetivo, você conseguiu melhorar e chegar onde você queria como chefe. Tem muita gente que acha que eu não nasci com dom, eu não tenho jeito, então não posso. E na realidade com trabalho duro pode, né? Eu falo isso sempre. É sempre assim. Eu acho que trabalho duro, mas, assim, se você for ter que escolher talento ou trabalho duro sempre vai ganhar. Sempre ganha. Sempre Também vai acho. ganhar. Talento O com talento trabalho é sem duro, ação, a pessoa pode ter talento e não ter ação, não ser proativa, não... E às vezes, justamente porque ela tem muito talento, ela se coloca numa posição do tipo, eu sou tão talentoso, eu sou tão criativo, e aí não cai para dentro. Eu também acho, trabalho duro sempre ganha. sempre ganha, sempre. E aí eu sempre falo isso, assim, faz o melhor que você pode. Tem muito cozinheiro que, quando passa no restaurante, fica falando isso. Pô, não tá vendo, não tô mudando, eu queria ser promovido, né? E tem 2 meses de restaurante, aí o cara já quer ser promovido. Mas não tô vendo. Eu falo, cara, faz o trabalho bem feito, que sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. Faz o melhor que você puder sempre e o recompensa vai chegar em alguma hora. Né? Sempre tem alguém vendo. Pode ser que demore, mas sempre vai ter alguém vendo. E, assim, pessoas que eu puxei, por exemplo, lá para Le Cordon Bleu, foram pessoas que eu via no caminho e o cara, assim, eu falava a mesma coisa. Pô, cara, batalha, não abaixa a cabeça, trabalha direito. Aqui tá ruim? Mas, cara, eu tô vendo que você trabalha direito. Depois, no futuro, eu vou ter outro espaço ou alguém vai me pedir indicação para alguma coisa. E na cozinha é muito isso, tem muita indicação. Né? Todos os chefes se falam. Todos eles se falam. Assim, recebi... pô, você tem alguém para indicar aí, cara? Tô precisando de alguém na carne, sei lá, tem alguém para indicar. Então a gente se fala muito. Então, e quem é bom nunca fica sem trabalho, né, João Paulo? Assim, quem é bom cozinheiro, bom auxiliar de cozinha, nunca fica sem trabalho, porque está sempre sendo indicado para alguma função. A pessoa pode escolher onde quer trabalhar, porque nunca fica sem trabalho. Ele está falando aqui, olha, o estresse da cozinha acaba sendo uma peneira para saber quem realmente quer conseguir. A cozinha é uma peneira, né? Assim, o dia a dia da cozinha acaba sendo uma peneira. Exatamente. Assim, tudo que eu estava falando, né? Tudo depende da gastronomia. Se fosse uma cozinha sei lá, de shopping, de um suco, que é aquela coisa mais tranquila, tal, você não tem aquela exigência, tem as receitas bem padrãozão, que é meio robótico, aquele negócio assim, aí você tem menos estresse. Agora, quando você lida com criação e tudo artesanal, você tem padrão, né? Você tem o fator humano, qual é o filtro? É o olho do chefe. É a gente que olha ali, o último filtro é o nosso. Então, tem muito estresse, realmente tem muito estresse. Então, se a pessoa não sabe, na alta gastronomia, se a pessoa não sabe lidar com estresse, realmente é difícil. Porque é impossível você passar por uma alta gastronomia sem tomar os gritos. Não tem como. Vai tomar os gritos. Mesmo que seja um grito mais respeitoso, mas a pessoa vai tomar, né? Vai, João Paulo, a gente já está com mais de 1 hora, mas eu não queria terminar a live sem te perguntar. Tá. E agora? Quais são os seus planos? Estou aqui curiosa, todo mundo deve estar querendo saber também. O que você está fazendo? Como é que... Olha só, peraí, tem uma pergunta aqui. Por que existe chefe cozinheiro? Alguns chefes não gostam de serem chamados de cozinheiros. Essa é para você responder aí, João Paulo. Então... Por que muito... Eu particularmente, eu falo sempre, até num post que eu botei no Instagram, que estava comentando mais cedo, é isso. Eu não acho que eu sou chefe de cozinha, eu estou chefe de cozinha. Chefe de cozinha é um cargo que só tem toda cozinha só tem um chefe de cozinha, que é o cara que comanda tudo, que ele que assina o cardápio. Então, muita gente não gosta de falar que é cozinheiro, por quê?
Porque é glamour, né? Então, a pessoa, você falar que é chefe, falar para a família que você é chefe é chique, é legal. Agora, você falar que é cozinheiro, você é meio, né? Você não Não é sabe, chique. é Não é chique. verdade. Então, tem muito essa questão também. Bom, e o que eu estou fazendo agora, primeiro eu comecei, né, como eu venho muito dessa coisa clássica, da cozinha Uhum, tradicional, eu tô começando a entender, começando a fazer esse negócio do Instagram. Eu uhum, realmente me encontrei muito na área do ensino, que eu gostei bastante. Então, eu estou começando agora no Instagram a dividir mais esse conteúdo, né? uhum. Dividindo, cada vez mais eu vou postar mais coisa sobre tudo da cozinha tradicional, vou começar a fazer vídeos também, essas coisas todas que o mundo modernizou, tem coisas que tem que mudar, não dá, é assim, você tem que, agora você divide online muita coisa, Tem muito é, espaço para ensino online agora, né? O último ano mostrou isso, isso para a gente, né? exatamente. Assim, eu particularmente acredito que eu acho que funciona muito bem, o nível básico eu acho que funciona muito bem, assim, para a pessoa que está Uhum. começando, eu acho que vale a pena para o cara ter uma referência tal, e o cara já vai vendo, mas aí depois, quando ele chegar na prática, ele vai aprendendo essas coisas. Mas quando você vai para o nível mais avançado, que é uma coisa que é muito Uhum. minuciosa, então você tem que ter algumas referências que é difícil você passar para um cara que nunca entrou numa cozinha ou que nunca teve um profissional ensinando. Então, eu estou começando a fazer uns cursos também, vou daqui a pouco Seria disponibilizar. curso de técnicas, assim, você vai começar do zero. Para quem nunca entrou numa cozinha, você vai dar os primeiros ensinamentos, as primeiras técnicas. Vai ser. Isso, também. Vou fazer desde nível, sim, não sei nada de cozinha, não sei nada, quero aprender basicão mesmo, como fazer não sei, fazer uma carne. Não faço a menor ideia. Então, vou ter umas coisinhas assim. Vou ter também coisas mais especializadas. Por exemplo, já fez vários cursos ou trabalha na profissão e está querendo se especializar, vamos dar um tema aqui, por exemplo, sous vide, né, que é uma coisa que Uhum. eu falo muito, porque aqui no Brasil são raríssimas as pessoas que entendem de sous vide. Porque a É verdade, maioria. não é nem tão usado, acho que só mesmo nos restaurantes de mais alta É, gastronomia. Não é, é uma técnica que poderia ser mais amplamente usada em todos os tipos de cozinha, mas acho que é por desconhecimento, né? porque muita gente acha que sous vide é uma técnica de armazenamento, que você simplesmente aumenta a validade só porque você botou no vácuo. Não é assim, sabe? Tem muita teoria Não, por trás, temperaturas de cozimento, de bactéria, de conservação, e até, assim, vou te falar, até com nutricionista, eu já tive vários debates com nutricionista aqui no Brasil, porque a debate é legislação. uma maneira, debate É, mesmo, é, discussão. depende. Assim, as meninas que eu trabalhei aqui eram muito gente boa, então ela conseguia flexibilizar, mas assim, a legislação brasileira aqui também não acompanha também, porque assim, vou dar um exemplo básico, né? Você cozinha, você está com um filé mignon no restaurante, né? Sabe? É 3 dias. Você tem que ter 3 dias na Uhum. geladeira, que é a legislação manda. Só que quando você cozinha no sous vide e não abre o saco na legislação lá fora, você pode deixar mais tempo, porque você matou as bactérias e tá ali. Você, tipo, praticamente várias bactérias patogênicas já foram mortas. Só que na legislação não pode. A Então, tabela da Anvisa é soberana, né? Se na tabela está isso. escrito 3 dias, você não pode colocar mais tempo. Então tem várias coisas que assim, já desenvolveram lá fora, que isso aí, o sous vide foi inventado na década de 80, 90, e a gente não trouxe para cá ainda essa parte. Então as pessoas acham que sous vide, muita gente, é botar num saco, bota no vácuo e deixa uma água boiando lá e vê o tempo. E não é isso, tem jeitos diferentes de cozinhar o sous vide. Não é só botar na água boiando e esquecer lá e marca o tempo. Você pode cozinhar com temperatura precisa, tem sonda, né? Você tem sonda que você pode botar até no sous vide. Então, tudo isso no saco a vácuo. Então, eu vou Isso ter seria um aulas. curso bem bacana, porque realmente acho que a maior parte das pessoas não sabe trabalhar com sous vide. Agora, você acha que para trabalhar com sous vide, por exemplo, tem que ter o equipamento, ou pode fazer no forno combinado, na panela, ou tem que ser Então, naquela máquina de sous vide? eu em casa, assim, eu não tem como eu comprar uma máquina profissional de seladora que, sei lá, mais de 10 mil reais aqui no negócio. Então, eu uso aquelas caseiras mesmo. No curso, eu Uhum. mostro as duas.
por exemplo, que eu estou estruturando isso. Eu vou mostrar as duas opções que o cara profissional faz, porque a seladora profissional, ela é diferente da caseira. Ela realmente, a tecnologia, tudo é diferente. Mas dá para você fazer umas coisas sous vide com as caseiras, que você compra no Mercado Livre, não é nada uma fortuna. É barato, E eu faço na panela com aqueles termocirculadores caseiros também. Desde os profissionais aos caseiros. Então, você consegue isso vai ser fazer. muito bacana ensinar essa forma quase caseira, artesanal, de fazer uma coisa que geralmente os equipamentos profissionais é que fazem, e realmente, como você falou, é impossível, né, comprar. Olha, já tem um aluno aqui. Aluno. Então, eu só vi uma pergunta aqui do William, que ele está falando aqui, né? William. Como a gastronomia no Brasil é um pouco escassa, a forma de ensino EAD é uma coisa bem vista. Ou precisamos ter sempre um modo... Eu acho que o EAD, William, vou deixar o João Paulo dar a opinião dele, mas eu acho que de 2020 para cá o EAD passou a ser uma realidade, uma necessidade, né? Não tem como a gente enxergar mais o ensino sem o ensino à distância, sem as aulas online. Isso foi uma coisa que o mundo mostrou que é possível, né? O que você acha, João Paulo? Eu acho que tem que ser complementar. Eu não conheço todos os EADs aqui, não tenho familiaridade com todos, mas, como eu estava falando mais cedo, né, gastronomia é um curso prático. Né? Como é que eu vou ensinar a uma pessoa a cozinhar? Eu vou corrigir, vamos supor que eu vou fazer vou dar um diploma para uma pessoa, né, um diploma. Realmente você é master, sei lá, vou inventar um nome aqui, master cozinheiro. Se o cara nunca provou, como é que eu falo bastante isso? Cozinha é muito referência, né? É muito referência. Como é que você ensinar um francês a fazer um béarnaise é mole, porque a mãe dele faz, a avó dele faz, ele come ele já conhece o gosto. Ele já conhece o gosto, tá no sangue do cara. Aqui, por exemplo, lá na Cordon Bleu, era difícil você ensinar um béarnaise, porque o cara tem gente que nunca comeu na vida o béarnaise. E muitas vezes aqui no Rio de Janeiro, o pessoal serve béarnaise, mas na verdade está servindo uma maionese. Né? Porque béarnaise frio não existe. Quando a pessoa não conhece o sabor original, fica difícil você dizer, né? Se uma pessoa fazer um creme brulee, você já comeu? Não. Aí, é quente, é frio, assim. Realmente, você tem razão. Vou dar um exemplo perfeito. Eu adoro fazer pâté en croûte, que é super tradicional. É lindo o seu, já vi no seu Instagram, maravilhoso. Eu adoro fazer tal. Só que é difícil, porque o brasileiro ainda não conhece comer gelatina salgada. Pâté en croûte tem gelatina salgada. Então é uma coisa que é estranho para o brasileiro comer carne de porco fria. Então é uma coisa estranha. Então já aconteceu de amigos meus falarem que levou uma fatia de pâté en croûte para casa e o esposo, o filho foi lá e botou no micro-ondas e esquentou. Porque achou que era empadão, entendeu? Então, E ficou bom? Eu não sei. Normalmente você come frio, né? Então, é difícil você ensinar isso à distância, porque é uma outra cultura, uma outra referência. Você ensinar um arroz e feijão, um bife à milanesa, que o cara está acostumado a comer desde pequeno, você tem a referência no paladar, né? Agora, você ensinar coisas de outra cultura é muito difícil sem provar, sem tocar. É tipo aprender a fazer... Mas tem uma parte que dá para fazer. A Jana está dizendo que nunca será uma boa coisa para a gastronomia. Eu acho que depende. Tem uma parte que pode sim ser à distância. Eu acho que o João Paulo está falando aí, é claro, não tem como você dar referências através da internet. Sente que esse gosto, né, não dá. Mas tem uma parte teórica que dá. E seu curso de sous vide, por exemplo, é um exemplo. Você vai conseguir ensinar através de vídeo, e as pessoas que talvez não pudessem fazer esse curso de outra forma vão poder fazer. Eu acho que tem que ser um complemento. Tem a parte que você consegue dar online, mas tem uma parte que tem que ser presencial. Por exemplo, vou dar um exemplo perfeito que eu acho que todo mundo vai entender. Fazer pão. Cara, se alguém nunca fez pão na vida, é impossível você aprender. Eu acho particularmente impossível você aprender a fazer pão sem botar a mão na massa. É impossível, ou alguém te dizer o ponto. Porque o pão não tem muito receita. Tem um dia que você bota mais água, tem outro dia que você bota menos água. Depende do clima, da umidade do ar, depende de um monte de coisa. Exato. Então, você tem que ter um cara que já fez na vida para te dizer o norte ali, ó. Essa massa aqui, ele vai encostar na sua massa. Aqui, encostando na sua massa, dá para ver, ó, tem que botar mais água. Você online, às vezes, você não tem como fazer isso. Eu não estou encostando na massa, eu não consigo ver o brilho. É diferente. A consistência, a textura. Isso, exato. Então, eu acho que tem que ser um complemento, né? Eu acho que tem que ser isso.
Mas você pode iniciar, por exemplo, essa questão do sous vide, eu não sei o que mais que você tem em mente, mas eu acho que você pode ajudar, sim, pode levar conhecimento para muitas pessoas de uma forma que talvez elas não... Tem muita gente que sonha, né, estudar em grandes escolas de gastronomia, mas não consegue porque o valor é muito alto, e de repente você, um mega professor, um conhecimento incrível, vai conseguir passar pelo menos parte desse conhecimento através do ensino online. Parabéns, Sim. eu estou louca para que você comece, eu quero ver esses Obrigado. cursos. Vai demorar muito, João Paulo? Não, assim, eu comecei, tô estruturando, assim, né, Covid atrasou tudo, né, tudo, Covid é complicado, porque estava fazendo o projeto, aí o projeto demora, porque Tudo fechou, demora mais um pouco. aí vamos lá, a mãe, a tia, a prima pega Covid, aí atrasa, e aí fecha, Rio de Janeiro fecha, aí não vai fechar, aí é feriado, não é feriado, aí o cara da obra não vem porque fechou, não acha material, Eu essas coisas sei. daqui, né? Então, assim, mas eu acredito que agora, nesses próximos, assim, eu acho que uma semana, próximas semanas aí eu já vou ter coisa Que ou bom. online, tipo videozinhos educativos, pequenos online, esses rios, essas coisas. Amanhã eu vou provavelmente até botar um vídeo também mais explicativo, mais rapidinho também. O seu Instagram tá bem assim, educativo, achei bem bacana, parabéns. Obrigado, mas é isso mesmo. Eu vou seguir nesse ramo do ensino, né, que é uma coisa que eu me encontrei, que eu gostei e eu gosto muito, porque quando eu ensino também eu aprendo muito, nossa, e eu gosto de gente que questiona, então, que gente que questiona inteligentemente, né, lógico, né, tem que ser questionamento só por questionar, aí não, mas eu gosto de gente que debate, e aí faz eu pensar mais, e aí eu gosto, que aí vai para frente. Pois, João Paulo, assim, tem uma coisa que eu acho que você pode muito ensinar para as pessoas que não é exatamente técnica de cozinha, é isso tudo que você contou aqui, da sua experiência na cozinha, do que é aprender sob pressão, como é estar dentro de uma cozinha, esse tipo de... Porque se a pessoa está dentro da cozinha e aprende, ou tem que ouvir de alguém, né? E você, esse tipo de quase uma mentoria, né? Você pode fazer online, contar para as Sim. pessoas esse teu percurso, que isso já vai inspirar muita gente. A Julieta está querendo saber o seu restaurante, ele não tem restaurante, Julieta, fala você, João Paulo. Eu não tenho restaurante não. Até assim, eu acho que até agora em pandemia, restaurante, assim, não seria muito prudente da minha parte abrir um restaurante agora. Eu acho que tem que ver como é que vai ser, como é que estão as coisas. A gente está num cenário muito complicado, sabe? O tipo de gastronomia que eu faço não é uma coisa que está, assim, ninguém vai para restaurante agora, é raríssimo, né? É difícil, sabe? Você vê que está todo mundo tentando sobreviver em restaurante agora. Os chefes de estrela Michelin agora, está todo mundo entregando iFood. Está todo mundo tentando sobreviver. Então, assim, eu não sou milionário, então não tem como eu chegar e arriscar abrir um restaurante. Eu acho que não é uma coisa prudente. E eu também, eu tô gostando muito do ensino também, sabe? Eu realmente é uma coisa que eu me identifiquei muito, estou gostando muito. Então eu quero tentar nessa linha e quem sabe no futuro depois eu abrir um restaurante também, quem sabe, né? Ou uma Nunca escola, né? Ou uma escola. não se sabe, nunca descarta, né, a essência lá de restaurante, mas agora no momento não tem restaurante não. Tá bom. Julieta, obrigada, viu? Julieta é minha cliente das sopas. Que Já tive legal. aula online com o chefe no LCB e foi ótimo, muito aprendizado. Eu acho que você tem essa coisa didática, então acho que você vai ter bastante sucesso aí nesse seu projeto. Eu estou ansiosa por que ele chegue logo. João Paulo, Obrigado. obrigada, assim, foi uma ótima live. Eu tenho certeza que as pessoas que te passaram por aqui gostaram de saber mais sobre você, de todas essas histórias da cozinha. Eu espero que você volte em breve aqui para a gente conversar mais sobre cozinha, né? Já que a Com gente é um certeza. assunto que é infindável, né? E boa sorte aí no seu curso. Vou ficar acompanhando de perto. Obrigada aí a todos, a todo mundo que passou por aqui, que participou, que fez pergunta, que comentou. Obrigada por vocês terem passado aqui hoje. Eu vou deixar essa live gravada no IGTV. Depois eu te mando. Eu vou baixar e mando para você. Tá bom, João Paulo? Que legal, que bom. Pô, muito Eu mando para obrigado você. mesmo. Pô, foi muito bacana a conversa. Eu adoro Também gostei conversar sobre muito. gastronomia, adoro passar adiante o conhecimento, porque eu acho que é importantíssimo, porque eu acho que o pessoal não faz a menor ideia, né? Porque você vê na TV, não tem nada a ver,
no dia a Exato, dia. com a vida real. Então não tem a pessoa não tem noção do que está entrando, né? Então eu acho que é muito importante essas conversas para poder mostrar ao pessoal que assim, se quer entrar na gastronomia perseverança, é isso, tem que perseverança, porque é difícil pra caramba. Só queria terminar falando que, assim, é uma frase que eu gosto muito, né, que eu digo muito, que eu acho que é fundamental, não é nem minha, é do Mark Pierre White, que é o cara que era o mestre do Gordon, que ele falava isso, que a cozinha é a profissão mais difícil de todas, é uma das profissões não é a mais difícil, mas é uma das mais difíceis de todas, do chefe, do cozinheiro, porque nós somos a única profissão que nós somos julgados por pessoas que entendem menos que a gente, né? Que ótimo. Porque é o seguinte, você vê o médico, quem é que julga, quem é que debate, quem é o CRM, o advogado, OAB, que são advogados, né? Nós, chefes de cozinha, muita gente quem é? A gente tem que conversar, a gente tem que convencer, bater papo com jornalista, né? Não são cozinheiros que dão os prêmios, não é isso. Então é muito difícil, sabe? Realmente, e às vezes, bem sincero, é muito difícil, porque às vezes você conversa e a pessoa não entende o que você está falando, sabe? Porque não são cozinheiros do outro lado, sabe? Então são jornalistas, são pessoas que têm muito dinheiro, que viajam, vão no mundo e aí daqui a pouco vira influenciador e aí acha que entende tudo de gastronomia e aí você, né? Pô, meu restaurante depende da opinião dessas pessoas, sabe? Então, assim... E hoje em dia, com o telefone na mão, todo mundo virou crítico. O pessoal dando nota no Instagram, você vê 7 de 8. E aí você vê quem é essa pessoa. Aí você vê lá no TripAdvisor, que para mim TripAdvisor é o terror de todo chefe de cozinha. Aí você vai lá, com a pessoa criticando os negócios, você fala, meu Deus, a pessoa não entendeu nada, sabe? Está criticando. Por exemplo, já vi... tem uma pessoa que está no live aqui que sabe dessa história. A pessoa queria uma vez foi no restaurante e quis comer um creme brulee quente. Aí a pessoa reclamou, reclamou, fez um escândalo. Aí, não, mas eu entendo, eu fui em Paris, porque eu quero comer um creme. Eu falei, olha, minha senhora, aí eu falei pro maître, né, minha senhora, realmente, creme brulee não se come quente, é frio. Você faz o maçarico em cima quentinho, tudo bem, mas embaixo é frio, senão não é um creme brulee. Não tem como, então, tem que estar gelado, senão tem... Então é muito isso, assim, é uma profissão muito dura, porque muitas vezes você vai ser, até ela ali, ela lembra aqui, Silvia, ela mesma, ela lembra essa história. Então, você vai ser julgado muitas vezes por pessoas que entendem muito menos que você, e você vai ter que, sim, claro, engolir o sapinho. Você tem que engolir e vai, assim. Nossa, eu já ouvi de coisa e você tem que... não, com certeza, tá certo. Esse é um exercício de humildade quase que diário para quem é de restaurante. Tem uma cena naquele filme com a Catherine Zeta-Jones que o cliente começa a criticar o foie gras e ela diz, está perfeito, foi cozido tanto tempo, tal temperatura, aí ela se irrita e ela vai lá e puxa a toalha assim e tira o avental e sai do restaurante, tipo assim, chega, porque ela estava dizendo, né, assim que tem que ser feito, na realidade ele não sabia como era um foie gras, então no mínimo ele deveria querer um bife, né, e pedir o foie gras porque era chique, e é isso que acontece. Mas isso é muito difícil, porque nesse filme aí, ela é tipo uma chefe estrela, uma chefe de 3 estrelas Michelin, e você ir não sei se alguém aí já foi, de repente, num 3 estrelas Michelin, mas ser num 3 estrelas Michelin é igual você ir num museu de arte. É isso. Você não vai lá só para comer. Não é isso. Você vai lá para ver a arte desse cara, porque são os Jedi da gastronomia. Então, muitas vezes, a pessoa fala, não gostei. Você não gostar de 3 estrelas Michelin é uma crítica muito vaga. É porque você não entendeu. Às vezes você não entendeu e às vezes você não é o consumidor para aquele tipo de arte. É que nem falei, eu gosto de arte também. Gosto de música clássica, essas coisas. Tem música que eu gosto, por exemplo, eu não sou muito fã de Monet, por exemplo, eu gosto mais de Rembrandt, então é aquele negócio, é o tipo de arte que eu gosto, que eu me identifico, mas vou falar que Monet é feio, que é ruim, que é péssimo, não, é maravilhoso, é lindo, só que não é o meu estilo. Então 3 estrelas Michelin, 2, 3 estrelas, é muito isso, é uma arte que você vai lá para você apreciar e falar, meu Deus, é como se fosse uma peça de teatro.
Você não deve ir por moda, você deve estudar a vida do chefe antes, estudar o restaurante, se identificar para ver se você se identifica que nem com uma arte. Aí você vai porque você se identificou com aquilo. Você não pode ir só porque está na moda e eventualmente você vai chegar lá e não vai gostar. Ô, Jana, esse filme é Sem Reservas, o nome. É um filme antiguinho já, mas é bem divertido. Então é isso, sabe? É uma profissão dura, difícil e tem que ter muita força de vontade, engolir muito sapo, sabe, ficar muito tempo em pé, duro fisicamente, sem engorda, colesterol alto, é tudo isso aí. Mas depois emagrece, porque aí trabalha bastante, fica correndo para cá, carrega a panela pesada e acaba emagrecendo um pouquinho, né? Mas se você ama o negócio, vale a pena. Tem que amar. Esse filme, simplesmente, Marta, ainda é melhor do que o Sem Reservas. Ele lembrou bem. O original desse filme é o Simplesmente Marta, que é maravilhoso. É um filme alemão, se não me engano. É maravilhoso. Aliás, a gente tem que fazer uma live só para falar desses filmes inspiradores. Vamos, João Paulo? A gente marca outra. Podemos marcar outra, isso é bem legal. Vai dar 3 horas de live. Tá bom. Obrigada mais uma vez, então. Sucesso. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a todo mundo aí, gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.